Desde a antiguidade, um simples grão branco foi capaz de mover exércitos, erguer impérios e até decidir guerras. Você pode imaginar que esse grão aparentemente comum já chegou a valer mais do que o ouro? Pois é, o sal já foi uma das mercadorias mais preciosas da história da humanidade. O sal não era apenas tempero, ela era vida. Em tempos em que não havia geladeira, o sal era a única maneira de conservar alimentos por longos períodos. Sem ele, a carne apodrecia, o peixe não resistia a longas viagens e populações inteiras poderiam passar fome. O sal era literalmente o que separava a sobrevivência da escassez. Na Roma antiga, por exemplo, o sal era tão valioso que os soldados recebiam parte do pagamento em sal, o que deu origem à palavra salário. Essa prática mostra como ele era considerado essencial. Aliás, você já se perguntou se o dinheiro que usamos hoje não pode perder valor e ser substituído por algo que no futuro seja considerado mais vital? Essa reflexão já inquietou civilizações do passado. Ao longo dos séculos, cidades inteiras cresceram e enriqueceram por estarem próximas a minas de sal ou rotas de comércio dessa mercadoria. A famosa Via Salaria, na Itália, foi uma das estradas mais importantes do Império Romano, responsável por transportar o sal para todo o império. Governos e reis taxavam o comércio de sal de forma tão pesada que, em alguns lugares, esse imposto chegou a provocar revoltas. A gabela do sal na França, por exemplo, foi uma das causas que inflamaram a população e ajudaram a acender a chama da Revolução Francesa. Na China, já no século V a.C., o governo mantinha o monopólio da produção e venda de sal, garantindo riquezas para o Estado. O mesmo acontecia em outras regiões da Ásia e da África. No Saara, o sal era levado em grandes caravanas de camelos, e no peso, podia valer tanto quanto o ouro. Imagine só. Barras de sal eram trocadas por barras de ouro. O sal não era apenas uma mercadoria, era símbolo de poder. E mais do que poder econômico, o sal também carregava significados culturais e espirituais. Em muitas tradições ele era usado como símbolo de pureza, de aliança e até como proteção contra o mal. Em cerimônias religiosas, jogar sal podia significar afastar maus espíritos. Em casamentos antigos, compartilhar o sal era como selar um pacto eterno. Com o avanço das técnicas de conservação e, principalmente, com a invenção da refrigeração, o sal foi perdendo aos poucos seu posto de ouro branco. Hoje, ele está tão acessível que mal paramos para pensar no quanto já foi valioso. Mas a sua importância histórica permanece viva em expressões, tradições e até no nosso bolso. Afinal, a palavra salário continua nos lembrando desse passado. E aí você acredita que, se algo tão comum como o sal já foi mais valioso que o ouro, outros elementos que hoje parecem simples também possam ter um valor incalculável no futuro? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa viagem pela história, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhar com quem gosta de curiosidades que mostram como o mundo já foi muito diferente do que conhecemos hoje. Você já parou para pensar que aquele saleiro na sua mesa de jantar já foi um dos itens mais valiosos da história da humanidade? Pois é, tem uma história incrível que preciso te contar. Imagina só, houve uma época em que o sal era tão precioso que as pessoas recebiam seus salários em sal. É daí que vem a palavra salário, do latim salarium. Os soldados romanos eram pagos com sal, que valia tanto quanto o ouro. Mas por que esse tempero simples era tão valioso? A resposta está na sobrevivência. Antes da invenção da geladeira, o sal era a única forma eficaz de conservar alimentos. Sem ele, a carne estragava, o peixe apodrecia, e a fome era uma ameaça constante. O sal era tão importante que moldou a história da civilização. Os romanos construíram estradas enormes, só para transportá-lo, como a famosa Via Salaria. Cidades inteiras nasceram e prosperaram ao redor do comércio do sal. No deserto do Saara, as caravanas atravessavam milhares de quilômetros carregando blocos de sal, que valiam literalmente seu peso em ouro. E não para por aí. Na China antiga, o governo tinha monopólio total sobre o sal. Quem controlava o sal controlava o império. Na França, o imposto absurdo sobre o sal, chamado gabela, foi uma das causas que ajudou a incendiar a Revolução Francesa. Dá para acreditar? O sal era tão precioso que virou símbolo de pureza e proteção em várias culturas. Já ouviu falar em jogar sal grosso? Pois é, essa tradição vem de milhares de anos atrás, quando o sal era usado em rituais de proteção e purificação. Mas aí você deve estar se perguntando: o que mudou? Por que hoje o sal é tão barato? A resposta tem nome e sobrenome: refrigeração. Quando inventaram formas modernas de conservar alimentos,
o sal perdeu seu papel principal. Foi como se, da noite para o dia, o ouro virasse pedra. É fascinante pensar que algo tão comum hoje já foi motivo de guerras, revoluções e fortunas. Da próxima vez que você salgar sua comida, lembre-se, você está usando algo que já foi mais valioso que ouro. Se você curtiu essa história, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Tem muito mais curiosidades históricas incríveis pra gente descobrir juntos. Me conta nos comentários. Você conhecia essa história do sal? Até o próximo vídeo.